Olá! É comum algumas provas avaliativas, especialmente de vestibulares, cobrar a produção de textos narrativos. Muitas vezes o gênero que tem que ser produzido não é antecipado para o candidato, e isso gera alguns desconfortos na hora de se preparar. Mas hoje eu vou te falar quais são os elementos essenciais do texto narrativo para você poder se preparar para diferentes gêneros. Escrever uma narração normalmente é uma tarefa bem complicada. Quando a gente é mais novo, lá no início da nossa fase escolar, é comum a professora solicitar para a gente contar histórias, Até mesmo a gente está mais familiarizado com alguns livros, com contos, com fábulas. Mas conforme a gente vai crescendo, eu tenho a sensação de que a criatividade e a liberdade, de criar histórias vai ficando um pouco de lado. Talvez porque a gente tem um pouco de vergonha, não sei. O fato é que escrever um texto narrativo muitas vezes pode ser muito desafiador, Eu tenho observado que muitos vestibulares têm cobrado gêneros textuais, da ordem do narrar. Muitas vezes fica claro quais são esses gêneros, mas em outros momentos isso não é bem definido, lá no manual do candidato ou no edital. Por exemplo, a UES, trabalha com gêneros textuais diversificados. A UFSC também gosta de trabalhar muito com gênero crônica, conto. A Universidade Federal de Goiás também cobra alguns gêneros textuais. E muitas outras universidades do país também trabalham com esses textos. Por isso, hoje eu vou falar as características principais para você ficar preparado para qualquer uma dessas provas, mesmo que você não saiba com antecedência, Uma dica é, preste sempre muita atenção nas propostas, nas orientações iniciais. Às vezes a banca dá algumas diretrizes ali desses elementos. Mas eu falo mais sobre isso num outro momento. O que você precisa saber agora é que narração, um texto para ser considerado narrativo, ele tem que apresentar uma progressão de fatos, uma sucessão de acontecimentos. Esses acontecimentos sempre envolvem algum personagem, acontecem em algum lugar, em um determinado tempo e é contado por alguém. Então, todos esses elementos fazem parte do universo narrativo. É interessante você pensar também que, na narração, sempre a situação começa de um jeito e termina de outro jeito. E no meio desse início e fim, acontece alguma complicação, alguma reviravolta, alguém tem que salvar outra pessoa, é preciso ter algum poder especial, é preciso observar uma modificação. E no meio disso tudo, há uma passagem temporal marcada principalmente pelos verbos, pelos advérbios que marcam também essa progressão, advérbios que marcam o lugar onde isso acontece. E também é importante lembrar que a narração, ela é uma característica maior do texto, certo? Dentro dele acontecem momentos de descrição, principalmente de cenários, de personalidade dos personagens, enfim. Então, o texto, elementos descritivos também estão sempre muito presentes nos textos narrativos. Às vezes de forma pontual, se o texto é de curta extensão, ou às vezes de forma bem prolongada, se o texto for permitir um maior número de linhas ou de páginas, não é? Bom, quais são então os elementos que formam o texto narrativo? O primeiro deles é o narrador. É quem irá contar essa história, que também é chamado de foco narrativo. Basicamente, o narrador ele pode ser em terceira pessoa, que é alguém, o olhar de alguém que não faz parte da história, está olhando de fora essa história e pode mostrar, aquilo, pode antecipar algumas informações. Então, ele não interage diretamente com a história, alguém que está fora. Ou o narrador ele pode ser em primeira pessoa. Aí é um personagem que vive a história, Normalmente acontecem os fatos com ele ou ele está observando. Nesse caso, não é possível antecipar o que vem à frente, porque ele só consegue visualizar o que ocorre no momento. O que vai diferenciar o foco narrativo
é a presença do verbo e dos pronomes em primeira ou em terceira pessoa. O segundo elemento importante é o personagem ou os personagens. Por quê? Pode ter um único, né, ou mais de um. Tudo vai depender da extensão do seu texto, né? Quanto mais curto, menos personagens cabe, porque senão você precisa descrever muitas pessoas, né? Muitos envolvidos na história, e nem sempre cabe fazer isso. Então, escolha sempre os personagens que são essenciais para o fato, né? Que vão agir nele de alguma maneira, vão interferir na história de alguma maneira, ok? Então economize aí nos personagens. Quanto a citar, né, indicar se esses personagens têm nome ou não têm, isso é uma escolha do momento de escrever a sua narração. Não existe uma obrigatoriedade nisso, ok? Só é preciso saber definir bem quem são os envolvidos nessa história. Outro elemento é o ambiente ou o local onde os fatos irão acontecer. Mais uma vez, a extensão da história vai interferir um pouco no local, no ambiente. Se for uma história muito longa, você pode transitar por vários ambientes, mas se a história é curta, um ambiente, no máximo 2, já é importante, né? E não precisa ficar descrevendo demais esse lugar, se não for necessário, né? Então, a apresentação do ambiente com o maior número de detalhes vai depender do seu objetivo, né? Vai depender do que será narrado, da sequência dos fatos. O fato é que você precisa delimitar um ambiente. Se você falar simplesmente escola, na praça do bairro, já é o bastante para localizar um pouco o leitor. Também é preciso definir um ambiente que tenha coerência com as coisas que irão acontecer, ok? Não pode ser um lugar aleatório ou que não tenha nada a ver com a progressão aí das informações. Então, o ambiente, por mais que seja algo estático, né, ele é crucial para toda a construção da narrativa, por isso que ele é considerado como um elemento essencial. O próximo elemento é o tempo. Então você vai pensar assim, quando essa história aconteceu? É num passado distante? É num presente? É uma história do futuro? Isso é importante para a definição do tempo verbal, né? Você precisa determinar aí quando esse momento, quando esse fato aconteceu. Também isso vai determinar até mesmo pelas características dos personagens, pela descrição do ambiente. Não tem como você falar de um ambiente do passado remoto com características do presente, né? Você precisa colocar muitas informações para que isso fique coerente para o leitor. Então, escolha sempre um recorte temporal que seja coerente com todo o fato que vai ser apresentado. E fique atento sempre à flexão verbal, porque é o verbo que vai mostrar mesmo de forma recorrente no texto qual é o período, né? Quando foi que esse fato aconteceu. E outro elemento muito importante é o enredo, né? O que é que vai acontecer? O que é que a junção, né? A união de todos esses elementos vai contar, né? É uma história que é de terror, de romance, de comédia. O que é que vai acontecer? É um personagem atrapalhado? É um personagem com um superpoder? Então, toda essa trama, né, todo esse entrelaçamento desses elementos acontecem por meio do enredo, com aquilo que vai ser de fato contado por meio da sua narração. Mas fique atento, em situações avaliativas, é possível que o enredo seja pré-determinado, assim como qualquer um desses outros elementos. Então é preciso ter consciência de como eles vão estar presentes no seu texto. E fique atento também para enredos muito livres, né? Não fuja muito daquilo que é próximo da realidade, ou melhor, cuidado para não viajar demais na sua história, basicamente isso. Apresente um enredo que seja plausível para o seu leitor. A gente tem que pensar assim, em uma situação de avaliação, não é um concurso de redação. O que o corretor quer observar é se você sabe identificar todos esses elementos e colocar em prática no seu texto. Agora, se você for participar de um concurso de redação, né, que vale muito a criatividade, além da coerência de todos esses elementos,
é claro que você pode explorar a sua criatividade e extrapolar aquilo que é próximo do comum, claro, justamente para surpreender uma banca de jurados que vai avaliar justamente isso. Bom, conhecendo e delimitando todos esses elementos da narrativa, como que ele vai se organizar? Qual que é a estrutura padrão desses textos? Geralmente a gente fala que a narração tem 4 etapas. A primeira delas, é a introdução, a contextualização do texto. É o momento em que você vai fazer uma apresentação do local, do personagem principal. Ali normalmente já é marcado o foco narrativo, se é em primeira pessoa ou não. Uma apresentação geral do enredo, daquilo que vai acontecer. Tudo vai ser feito de forma muito pontual, pensando num texto de curta extensão, aquele que vai ser produzido na sua prova de vestibular, por exemplo. Então, seja bem breve e aqui tome bastante cuidado, porque todos os elementos têm que fazer sentido para a construção que virá na sequência. Então, não adianta colocar, por exemplo, um pensamento do personagem se isso não faz sentido para o decorrer da trama. Também não apresente um detalhamento do ambiente se isso também não vai fazer sentido. Por exemplo, não adianta falar da cor do tapete da sala se essa cor não vai ser retomada, em outra situação. Se lá do meio da história isso não vai ser retomado, ok? Então, a apresentação inicial é como você vai introduzir o leitor para a sua narração. A segunda etapa da narrativa é chamada de complicação ou de problematização. Então, é aqui que vai mostrar qual é o gatilho da sua história, aquilo que vai ser resolvido no final. Esse gatilho, essa problematização, pode também estar no parágrafo inicial, não tem problema. O importante é que ela fique bem clara. Então, aqui vai ser dito que a princesa foi sequestrada e precisa ser resgatada. Esse é o problema. A população ficou do vilarejo, da cidade, ficou sem água. É preciso resolver. Então, qual é o problema da história, Aquele que o personagem vai em busca, de agir para poder solucionar. Então, pode ficar tanto no parágrafo inicial ou no seguinte, não tem problema nenhum, mas tem que ficar logo no início do texto. Marcado no início do texto, essa complicação, vem o desenvolvimento dela. Então, aí você vai mostrar, beleza, tem o problema, então depois como que vai ser desenvolvido? Quais são os fatos? Vai para onde? Quem aparece? Vai fazer o quê? Tem que ir em busca de alguma coisa? Então, aí vem o desenvolvimento mesmo da história. Então, lá no início você mostrou a complicação, depois você vai desenvolver como tudo isso vai acontecer. Se há uma mudança de ambiente ou não, se há a apresentação de um novo personagem ou não. Então, pode ter aqui nesse momento as falas, se for necessário, descrição de outras situações, apresentação do pensamento, enfim, a sequência dos fatos. Para chegar, então, na parte mais esperada da história, que é o clímax. Isso! O clímax é o ponto alto da história, mas ele é bem rapidinho. Por quê? Mostrou como solucionou, mostrou como aquilo foi resolvido e pronto, era o que a gente esperava. Por exemplo, a princesa foi sequestrada, o que a gente mais quer ver o quê? O momento em que ela será resgatada. O vilarejo estava sem água, o que mais a gente espera? Que ele receba a água, de uma maneira maravilhosa, fantástica, surpreendente, heróica, não sei. Mas é isso que a gente quer ver, o clímax, a resolução. Depois que a gente já sabe, que já está tranquilo, que resolveu, vem o quê? O desfecho, que é a quarta e última etapa da narração. Então, o desfecho vai mostrar a punição de alguém, a libertação, como que essa história toda se finaliza. O que acontece com o vilarejo, por exemplo, que recebe a água, o que acontece com a princesa depois que ela foi resgatada. É legal que o desfecho pode ser surpreendente, dar alguma punição ou alguma premiação. Você pode trabalhar aí com a sua criatividade. Mas lembre-se, é preciso ser coerente com tudo que foi apresentado anteriormente, ok? Agora que você conhece os elementos e a estrutura dos textos narrativos, que predominam em textos narrativos, é bom conhecer alguns gêneros textuais em que isso será aplicado, em que eles são recorrentes.
Os principais, ou os mais comuns, né, em processos avaliativos principalmente, são os contos, as fábulas, a crônica também tem bastante elemento da narração. São comuns em histórias orais, tipicamente, né, da fala, né, transmitidas de uma pessoa para outra. Também em anedotas isso acontece. Na construção de algumas tirinhas é possível perceber esses elementos da narração, até mesmo em poemas. É possível perceber como todos esses elementos estão ali de uma forma bem pontual para a gente perceber o decorrer, né, o encaminhar da história, né, como que acontece a sucessão dos fatos. E em outros lugares, em outros gêneros que a gente também verifica muitos elementos da narrativa, mas que são textos mais longos, são as novelas, os romances, também as obras teatrais têm muitas características da narrativa, e aqueles textos que são tipicamente vinculados nas grandes telas, os filmes ou na televisão, as novelas, e até mesmo alguns comerciais contam uma pequena história, não é? Então, observar nesses gêneros da sua convivência e do seu cotidiano todos esses elementos, com certeza vai ampliar muito o seu repertório e a sua capacidade de construção desses gêneros narrativos. Bom, agora você já sabe quais são os elementos constituintes que são fundamentais para todos os textos narrativos e quais são as etapas que constroem o texto narrativo tradicional. Se eu te ajudei, se isso te deu mais clareza e objetividade em escrever os seus textos narrativos, me avise deixando o seu like aqui nesse vídeo. E coloque nos comentários se você tem alguma dúvida sobre algum desses elementos ou alguma dessas etapas da narração. Nos próximos vídeos, eu vou fazer a análise de alguns textos narrativos para você perceber como tudo isso acontece dentro do texto. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!